Opa! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo que fala sobre as zonas habitáveis em estrelas em sistemas binários, né? Primeiro a gente vai começar definindo o que é a zona de habitabilidade, né? A gente considera a zona de habitabilidade as regiões que podem suportar água líquida na superfície do planeta. Então são as regiões ao redor da estrela, como no caso do artigo ele vai tratar sobre essas regiões em sistemas de duas estrelas. Essas zonas costumam levar em conta alguns fatores importantes. No caso de uma estrela, e de duas estrelas também, são a distância da estrela, a luminosidade da estrela e também a insolação fornecida por essa estrela. Para um planeta ser considerado apto à vida, a gente espera que esse planeta esteja dentro dessa zona de habitabilidade. Alguns outros fatores podem atrapalhar esse planeta não estar dentro da zona da habitabilidade, além da posição dele. Por exemplo, um planeta com uma órbita muito excêntrica, um planeta bem elíptico, ele pode estar parcialmente dentro dessa zona, mas pode ser que uma grande parte do tempo da órbita dele esteja fora dessa zona. Então pode ser que ele não seja apto à vida. Outra coisa importante também, que pode expandir essa zona de habitabilidade, é a inércia climática. A gente pode considerar uma zona habitável média, partindo do pressuposto que se um planeta ele tem um oceano, tem uma atmosfera boa, a uma certa distância da zona habitável permanente, ele ainda pode ter vida por causa da atmosfera. A atmosfera pode segurar água líquida. Agora vamos falar sobre essas zonas habitáveis em sistemas binários. Primeiro a gente precisa entender existem dois tipos de situação que o planeta pode se encontrar no sistema. O planeta você pode ter essas duas estrelas na parte central, o planeta está orbitando por fora, ou você pode ter esse planeta orbitando uma dessas estrelas e sofrendo efeitos gravitacionais da segunda. Então você pode ter o planeta dentro do sistema, a gente chama essa configuração de tipo S, ou você pode ter o planeta orbitando as duas estrelas ao mesmo tempo, uma configuração tipo P. Para estudar as zonas habitáveis nesses sistemas binários, a gente costuma dividir em algumas partes para a gente conseguir administrar melhor os nossos recursos de estudo. Porque um sistema com estrelas binárias é um sistema caótico. A gente não consegue prever com muita precisão, ao longo de um grande período de tempo, qual que vai ser a zona habitável dessa estrela. O artigo aborda 3 tipos de zonas habitáveis que a gente pode levar em conta. São elas a zona isófota, que leva em conta a luminosidade da estrela, a zona radiativa, essa aí ela leva em conta, além da luminosidade, que esse planeta ele tem que ter uma órbita estável. Então assim, se você tiver um planeta que fuja do sistema, ele já não vai ser considerado um planeta com uma orbital estável. E também, além disso tudo, existem as informadas dinamicamente. Essas aí são um pouquinho mais complexas e levam em conta, além desses fatores que eu falei, que são a luminosidade, a insolação também e a orbital, ele também leva em conta fatores climáticos. Então eles são um pouquinho mais difíceis de estimar, requerem mais conhecimento do sistema e são mais difíceis de estimar computacionalmente. Bom, falando agora sobre materiais precursores da vida, a gente precisa primeiro definir o que são esses materiais precursores da vida. Esses materiais são os materiais que são necessários para se ter uma vida em um planeta. Entretanto, se ter uma vida no planeta baseado no que existe de vida na Terra. Esses materiais eles são feitos em processos de nucleossíntese, que são a formação de novos núcleos a partir de núcleos de outros átomos em processos como supernovas, por exemplo. Mas também muitos desses núcleos foram oriundos do Big Bang, que também foi um grande precursor para tudo, e inclusive para a nucleossíntese.
Dentro desses materiais, nós temos hidrogênio, hélio e oxigênio vindos daí, mas também elementos tipo silício, ferro, enxofre, magnésio. Todos eles vieram de nucleossíntese de supernovas, por exemplo, de ventos solares. Então, existem vários processos que ocorrem para a criação desses materiais. Esses materiais são os principais que fundaram a vida que nós conhecemos aqui no planeta Terra. Entretanto, a gente se limita um pouco a acreditar que a gente vai encontrar vida dessa maneira em outros planetas. Pode ter uma chance alta de se acontecer isso? Pode, mas nós precisamos abrir e olhar para novos horizontes onde a vida não vai se comportar da mesma maneira que se comporta na Terra, por exemplo. Um exemplo de como a vida ela não necessariamente precisa se comportar como no planeta Terra é o exemplo das bactérias roxas, que também é um lugar onde pode se encontrar vida em outros planetas. Essas bactérias roxas, elas sintetizam o seu próprio alimento, absorvendo ondas de espectros eletromagnéticos, como infravermelho e ultravioleta. Aqui na Terra, esses seres autótrofos que obtiveram mais sucesso foram os que captavam e transformavam essas ondas em alimento no espectro de luz visível, principalmente pelo verde. Mas em outros planetas, pelas situações da atmosfera, do lugar assim, eles não necessariamente vão se adaptar por essa seleção. Eles podem se adaptar ou podem sobreviver com essas bactérias que captam esses espectros eletromagnéticos por ser o que mais tem abundância e por oferecer a melhor situação de vida estável para eles, por exemplo. Essas bactérias elas podem ser encontradas em outros lugares, não necessariamente aqui no sistema solar, mas em exoplanetas, ou seja, planetas que não estão no nosso próprio sistema solar, por exemplo. Um outro exemplo de que podemos encontrar vida de formas completamente diferentes da vida na Terra é Vênus. Vênus, apesar de estar na zona de habitabilidade, ela está numa borda dessa zona. Ou seja, ela já está bem no limite do que seria o aceitável. Vênus recebe demasiada energia do Sol e isso faz com que o planeta seja extremamente quente. Mas a vida em Vênus não seria procurada na superfície do planeta, que é completamente inóspita, mas sim seria procurada nas nuvens dela. Apesar de que as nuvens de Vênus são feitas majoritariamente por ácido sulfúrico, nós não iríamos procurar uma vida que tem como seu solvente a água, por exemplo. A gente procuraria vida que tem o ácido sulfúrico como solvente. Se fosse procurado algo semelhante aqui na Terra, isso aí seria completamente inóspito e hostil. Mas para a situação de Vênus, podemos encontrar sim esses seres microbianos nessas nuvens que possuíssem como solvente universal o próprio ácido sulfúrico. Então, nós não podemos ficar atados, se limitar a nossa procura por planetas não necessariamente iguais ou semelhantes à Terra, quando o quesito é se procurar vida, achar vida fora do nosso planeta. Então, concluindo, seria muito desperdício procurar vida fora da Terra somente baseada como a vida na Terra é, porque existem diversas outras possibilidades de se encontrar vida que não são semelhantes à nossa, mas que podem existir de maneiras diferentes. Acredita-se também que podemos encontrar vida baseada em silício. A nossa é baseada no carbono, mas isso também é uma outra possibilidade de se acontecer.
Então, não podemos somente nos limitar ao que conhecemos, nós devemos buscar novas maneiras e novas formas de se procurar isso, além das próprias bioassinaturas gasosas de atividades geológicas do planeta, e também bioassinaturas que não são oriundas somente semelhantes à da Terra. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e espero que você tenha aprendido algo com esse vídeo também. Até a próxima!